Senadores, para que serve uma comissão parlamentar de inquérito? Uma CPI serve para investigar fatos determinados. Estes fatos determinados são aqueles expostos, são aqueles trazidos por ocasião do requerimento de criação de constituição de uma comissão parlamentar de inquérito. Nós estamos diante de uma comissão parlamentar de inquérito mista, com 15 deputados federais e 15 senadores. Depois de uma semana, senhor presidente, de CPI, eu voltei ao meu estado. E lá no meu estado, aquele cidadão simples que assiste a TV Senado, que nos ouve pela TV Senado, está a pensar que nós estamos tratando de uma CPI do Procurador-Geral da República e uma CPI da revista Veja. Nós não estamos tratando de uma CPI do Procurador-Geral da República, muito menos uma CPI da imprensa ou CPI da revista Veja. Porque até agora nós só tratamos do Procurador-Geral da República e da imprensa. Nós nos esquecemos dos parlamentares que estão envolvidos com esta organização criminosa capitaneada, chefiada por este empresário do ilícito chamado Carlos Cachoeira. Isso me faz lembrar um julgamento no tribunal do júri, em que só se fala do acusado, não se fala da vítima. Nós temos que trazer a vítima para este caso. Nós temos que trazer, senador Pedro Simon, que me honra com a presidência nesta data, temos que trazer os parlamentares envolvidos. Temos que trazer aqueles que cometeram ilícitos. Agora, se alguns entendem que Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, cometera crime, que o represente no Conselho Nacional do Ministério Público, que o represente na Procuradoria-Geral da República, que o represente à presidência desta Casa para investigação da prática de crime de responsabilidade, porque de acordo com a Lei 1079, combinado com o artigo 52 da Constituição da República, cabe ao Senado investigar crime de responsabilidade do Procurador-Geral da República. O que está a parecer é que nós estamos tentando acobertar alguma coisa. Não é esta a minha atuação lá na Comissão Parlamentar de Inquérito. Não me cabe, até agora, investigar Sua Excelência o Procurador-Geral da República. Quem assim o entender, que faça um requerimento para isso, e assine o requerimento e comece a colher assinaturas para nós aditarmos o fato determinado da Comissão Parlamentar de Inquérito. O Procurador-Geral da República, por determinação constitucional, artigo 129, inciso 1 da Lei Fundamental, é aquele titular constitucional da ação. O que significa isso sem juridiquês? Isso significa que só ele pode ajuizar ações penais, dar início a processos criminais no Supremo Tribunal Federal contra autoridades dotadas de foro por prerrogativa de função, que é o caso, até agora, de parlamentares federais. Muito bem. Se o Procurador-Geral da República vier a esta casa depor na CPI, ele se torna testemunha, e testemunha não pode dar início a uma ação penal. Ninguém comparece à Comissão Parlamentar de Inquérito, a não ser como testemunha, ou investigado, que também recebe o nome de indiciado, ou convidado. O Procurador-Geral da República não está sendo investigado. Ele é testemunha ou será convidado, que no caso dele, da mesma forma, se transforma em testemunha. Ele não está acima da lei, mas a lei lhe garante este direito, ou nós teremos que revogar a Constituição da República e o Código de Processo Penal. Não pode. Muito bem. A Subprocuradora-Geral da República, a doutora Cláudia, ela pode depor na CPI? É uma pergunta que se faz. É uma pergunta que merece resposta. Nós temos hoje, senhor presidente, isso desde 1993, portanto, muitos que aqui se encontram votaram a lei ou se esqueceram. Temos a Lei Complementar 93, a Lei Complementar 75 de 93.
Lei Complementar 75 de 93. Esta lei diz, senhor presidente, que existe um Procurador-Geral da República, 62 subprocuradores gerais da República. Dentre os 62 subprocuradores gerais da República, existe o Procurador-Geral que é escolhido pelo presidente da República. E existe a doutora Cláudia Sampaio, que por acaso é esposa do Procurador-Geral da República. Alguns chegaram a dizer até que isso é caso de nepotismo. Isto é preconceito contra a mulher, porque ela é absolutamente competente. Ela é Procuradora da República de concurso público. Ela foi Procuradora Regional, foi Subprocuradora-Geral da República e na administração do Procurador-Geral Antônio Fernando, ela ocupava a função no Superior Tribunal de Justiça. Ela conduzia, naquele momento histórico, as grandes operações envolvendo governadores. Quando o doutor Antônio Fernando chegou à Procuradoria-Geral da República, ela foi oficiar no Supremo Tribunal Federal, junto com outros subprocuradores gerais da República. Portanto, existe designação anterior para que ela possa oficiar no Supremo Tribunal Federal. Ou aqui, nós queremos entender que o Procurador-Geral da República sozinho possa oficiar nos processos que é conduzido por 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou aqui nós queremos crer, de forma equivocada, que o senhor Procurador-Geral da República poderia se ocupar sozinho de todos os processos do Tribunal Superior Eleitoral, porque ele também é o Procurador-Geral Eleitoral. Ou aqui nós entenderíamos de forma equivocada que Sua Excelência o Procurador-Geral da República poderia oficiar sozinho também no Conselho Nacional do MP, que ele é presidente do Conselho Nacional do MP. Ele pode, de acordo com a legislação, fazer delegações a subprocuradores gerais. Isto é novidade? É novidade para aqueles que não querem ler o que está escrito na lei. A Lei Complementar 75 de 93 diz isso. E nenhum parlamentar pode se excusar do não cumprimento da lei por desconhecer a lei. E muitos parlamentares da CPI votaram esta lei. Está na lei, senhor presidente desta casa. Está na lei. A CPI não é CPI do Procurador-Geral. A CPI não é CPI da revista Veja. A CPI não pode ser instrumento de vingança. A CPI não pode ser instrumento de vendita. A CPI é para que nós possamos investigar fatos determinados e, ao final, remetermos estes fatos determinados ao Ministério Público. Para que nós possamos, como diz o senador Walter Pinheiro, apresentarmos proposições legislativas. Porque a Comissão Parlamentar de Inquérito pode apresentar propostas de lei. Está no artigo 61 da Lei Fundamental da República. Desta feita, esta não é a CPI do Procurador-Geral. Nós estamos querendo... Alguns estão querendo esconder o sol com uma peneira. Esconder o sol para que a luz não possa vir a lume. Nós temos que investigar, sim, as relações deste empresário do ilícito com governadores. Este é o fato determinado da Comissão Parlamentar de Inquérito. Este é o fato determinado. Muito bem. Vossa Excelência, na sua fala, senador Pedro Simão, fez referência à compra da empreiteira, da construtora Delta, por um grande frigorífico chamado JBS, pela holding desse frigorífico, a JIF, que é a holding desse frigorífico. O que me preocupa não é a compra, o que me preocupa é a venda. O que me preocupa é a venda. Imaginem, uma empresa que é o que consta, durante 9 anos, assinou contratos de 5 bilhões de reais com o PAC, 5 bilhões de reais, contratos, na sua maioria, com preços abaixo daqueles apresentados por outros concorrentes no processo licitatório, o que na gíria da fraude se denomina de mergulhar no preço, para que depois nós tenhamos os chamados e famosos aditivos contratuais, ou mudança de escopo, como alguns dizem. Uma empresa que em 8 anos, estaria a receber 5 bilhões de reais, de repente, aparece o seu nome envolvido em uma crise como essa, de repente, não mais que de repente, por obra do Divino Espírito Santo, em 40 dias, esta empresa é colocada à venda. Me parece
a chamada empresa Pastel, empresa de pasta e telefone. É aquela empresa formada apenas para assinar contratos com a administração pública. É uma empresa que, é o que consta, com 35 mil colaboradores, quem sabe todos de uma forma terceirizada. É uma empresa, ao que consta, com locação de maquinários. É uma empresa criada ou que teve o seu contrato modificado apenas para assinar contrato com a União. Como pode uma empresa crescer tanto em tão pouco tempo? O que me interessa, senador Pedro Simon, não é a compra, que também precisa ser analisada. Concordo com Vossa Excelência. O que me interessa é a venda desta empresa. O que me interessa é a venda desta empresa. Muito bem, encerro a minha fala, senador Pedro Simon, encerro a minha fala fazendo referência ao que Vossa Excelência também aqui trouxe. O estudo de um decreto por parte da Presidência da República, que exigirá os mesmos requisitos da lei da ficha limpa também para os cargos comissionados e as funções de confiança. Nesta sessão legislativa, no início da sessão legislativa, apresentei uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 06, que tem o mesmo objetivo deste decreto. Fazer com que os requisitos trazidos pela Lei Complementar 135 também sejam aplicados àqueles que exercem cargos de confiança, funções comissionadas. Interrompo minha fala para registrar a presença de Sua Excelência o senador Osmar Dias, senador que honrou esta casa pelo Estado do Paraná. Para mim é uma honra e um orgulho ser do PDT, partido que Vossa Excelência também ombreia com as mesmas causas. Seja bem-vindo ao Senado. Senador Pedro Simon. Sim, não está no Senado atualmente, mas está cumprindo a sua função junto ao Banco do Brasil. Muito bem. Seria possível o cidadão ser proibido de ser vereador no menor município do Brasil, uma vez que ele é ficha suja, ele incorre nas causas de inelegibilidades elencadas pela Lei Complementar 135, mas hoje ele pode ser, por exemplo, presidente da Petrobras, numa diretoria que fure poço, numa expressão que já ficou conhecida. Ele poderia ser presidente do Banco Central, senhor presidente, fabricar a moeda na Casa da Moeda. Esta proposta de emenda à Constituição, em sendo aprovada, ela impedirá que aqueles ficha suja, que têm uma vida pretérita, uma vida passada, com mancha, com nódoa, não republicana, possam exercer estes cargos na República. Eu quero parabenizar a Sua Excelência, Presidente da República, por ao menos estudar e remeter à AGU uma minuta de decreto nesse sentido. Nós dois, ano passado, comparecemos à Controladoria Geral da União, conversamos com o ministro Raj a respeito deste decreto. Muito bem. E por que esta PEC não é aprovada? Esta PEC não é aprovada, senhor presidente, porque falta vontade política desta casa para que ela mereça, ao menos, o debate. Eu convido os senhores senadores a debatermos esta PEC, senador Ferraz. Esta PEC está pendente de distribuição de relator na Comissão de Constituição e Justiça. Até hoje, sem nenhum relator na Comissão de Constituição e Justiça. Precisamos debater esta proposta de emenda à Constituição, porque ela proibirá que aqueles que têm uma vida passada, pretérita, não republicana, sem estarem dotados do chamado dever cívico de honestidade, possam exercer cargos no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, nas 3 esferas de poder: União, Estados e municípios. Eu peço desculpa a Vossa Excelência, que no meu pronunciamento eu não fiz referência à sua emenda. Foi ridículo da minha parte, não tem explicação. Mas, na verdade, eu sempre fiz questão de dizer que a sua emenda foi que iniciou, a sua emenda era muito importante, só que eu tinha medo do tempo que ela levaria para passar. Certo. Então eu achava que enquanto nós aprovávamos sua emenda, aquela que o ministro tinha falado era um início positivo para isso. Okay. Mas eu felicito e peço desculpa porque eu deveria ter falado na hora. Sim. Eu encerro a minha fala, senador Pedro Simon, confiando nos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Confiamos na presidência do senador Vital do Rego.
Confiamos na relatoria do deputado Odair Cunha. Agora, a sociedade brasileira, ela está de olho nos nossos trabalhos aqui. Esta CPI não pode terminar em pizza, porque é uma CPI diferenciada. Nós já temos todo o material documental para que possamos tomar atitude e realizar as nossas atribuições constitucionais. Muito obrigado, senhor presidente.